Já chegamos aqui na disciplina Educação Formal e Não Formal. E o tema de hoje é da cidade educadora, as novas tecnologias, novas formas de educação. Nesse sentido, então, para iniciarmos a nossa conversa de agora, eu convido você a pensar. Você acha que o processo educativo de hoje é igual daquele que acontecia décadas atrás? Pois bem, este é um ponto muito importante para pensarmos, justamente porque suscita uma reflexão interessante no que diz respeito às mudanças no processo do ensino e da aprendizagem. Então, é justamente pensando neste questionamento que nós iniciamos a aula de hoje. Mas, vamos nos situar no contexto de hoje? Vejamos no quadro. A aula de hoje, então, se inicia justamente pensando em um cenário bem atual, bem contemporâneo, não é mesmo? As redes sociais. Eu tenho certeza, caro aluno, que você, se não acessa diariamente, conhece alguém que o faça, não é mesmo? Isso acontece porque as redes sociais, elas fazem parte do nosso cenário, não é mesmo? E é justamente pensando nisso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Além disso, vamos olhar para as redes sociais preferidas pelos jovens. Pois bem, caro aluno, é importante nós pensarmos justamente no impacto que as redes sociais têm hoje nas relações, nos processos de desenvolvimento, de aquisição de conhecimento e assim por diante, que se estabelecem nas relações contemporâneas. Todas as pessoas de todas as faixas etárias, obviamente, utilizam muito as redes sociais. Mas eu quero que você pense aqui comigo justamente pensando nas relações que se estabelecem, principalmente entre jovens, associadas às redes sociais. Outro ponto que eu quero que você pense, caro aluno, é justamente no impacto que as redes sociais têm no processo de ensino e aprendizagem. Eu já falei que você pense no impacto porque você já sabe que impacta, não é mesmo? Mas nós vamos pensar justamente de que forma que esse impacto acontece, de que forma que essas relações acontecem, uma vez que elas sim impactam no processo de ensino e aprendizagem. E o que mais que nós vamos ver? Voltamos ao quadro. Vamos ainda dar continuidade observando as TICs. Você já ouviu falar de TICs? O que são as TICs? Nós veremos também no dia de hoje e como elas impactam no que nós consideramos no processo de educação, ok? Veremos ainda as TICs no Brasil, uma vez que nós precisamos ter um olhar específico para o nosso cenário. Veremos ainda a definição de cidade educadora, ou seja, o que é uma cidade educadora e como pensar em cidades educadoras. Então, caro aluno, você percebe que nesta aula, na unidade 3 da disciplina Educação Formal e Não Formal, nós temos um rol, um arsenal de assuntos muito pertinentes e muito importantes para a nossa discussão. Então, neste momento, aluno, eu convido você a pegar o seu papel, pegar a sua caneta, se achegar aqui, porque nós vamos ter muito conteúdo interessante para conversar. Muito conteúdo que eu tenho certeza que vai impactar no seu pensamento de hoje, vai impactar nas suas reflexões para além de hoje, futuramente, e fará você pensar, você refletir sobre todos os seus pensamentos para trás, que já aconteceram. Caro aluno, você acessa redes sociais? Ou melhor, com que frequência você acessa as redes sociais? Porque eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você acesse, não é mesmo? Eu tenho
veio mais uma pergunta. Você acha que todos acessam as redes sociais da mesma maneira? Do mesmo jeito? Com o mesmo tempo? Pois bem, fato é que as redes sociais, elas são e fazem parte do nosso cotidiano. E quando eu estou falando de redes sociais, eu quero que você não pense somente lá nas redes sociais virtuais, né? Naquelas que nós acessamos pelo celular, pelo computador. Eu quero que você pense em redes sociais justamente como o próprio nome originalmente veio. Nas redes de convívio social, também fora do meio cibernético, também fora do meio virtual, ok? Então eu quero que você pense justamente no processo de relacionamento que acontece quando nós pensamos nas redes sociais e quando nós pensamos na forma como nos relacionamos com elas, ok? Vamos ver no quadro? As redes sociais, elas têm características mais ou menos semelhantes entre elas, não é mesmo? No que nós podemos pensar? Que elas possuem estruturas abertas, que possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos. Ou seja, quando nós pensamos nas redes sociais, nós podemos pensar que é uma forma de relacionamento entre os seres, uma forma de troca entre os indivíduos, entre os seus participantes, uma vez que o homem é um ser social e ele necessariamente precisa se comunicar. Podemos pensar aqui em várias redes, né? Como, por exemplo, as redes comunitárias, as redes profissionais, as redes sociais e tantas outras. Ponto importante é que elas refletem um processo de fortalecimento da sociedade civil por meio da participação democrática e mobilização social. Isso acontece, caro aluno, justamente porque as redes sociais, elas se manifestam de várias formas. Elas não são somente virtuais, elas se relacionam também além da virtualidade. Elas se relacionam além do ambiente cibernético. Por isso que nós conseguimos pensar em redes sociais além da virtualidade. E por quê? É porque o homem é um ser social, o homem ele é um ser que precisa de comunicação. Então nós precisamos pensar justamente nessas formas de comunicação, oral e escrita. Uma vez que, caro aluno, esse processo de comunicação, seja ele em ambiente oral, seja ele em ambiente virtual, ele acontece baseado em alguns elementos previamente determinados e que se repetem em quaisquer esferas da comunicação. Quais são eles? Sempre nesse processo comunicativo, dentro das redes sociais, nós precisaremos considerar um emissor ou um locutor, que é quem fala. Nesse momento aqui sou eu, né? Sempre haverá também um público, um interlocutor, o receptor daquela comunicação. Isso acontece também nas redes sociais, mesmo que nesse processo de troca isso não ocorra simultaneamente, esse processo aconteça. Por exemplo, aqui, você está aí me ouvindo, você é o meu público, você é o meu interlocutor. Outras características que nós podemos ver são, por exemplo, o ambiente, o meio, o canal pelo qual nós nos comunicamos. Aqui, no caso, é a nossa aula, nossa teleaula. Num diálogo em uma rede social presencial, é ali o ambiente da conversa. Quando nós pensamos nas redes sociais virtuais, pode ser, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, etc. Então, essas características, elas permeiam todas as redes sociais a que nós estamos inseridas. É importante, caro aluno, que você perceba justamente que essas relações elas sofreram alterações ao longo dos tempos. Exemplo, hoje é quase que impensável um jovem que não tenha acesso aos perfis de redes sociais. A maioria tem ou quer ter. Quando nós voltamos anteriormente, nós podemos associar justamente a redes sociais por meio, às vezes, de cartas, por meio de
pombo correio, por meio de mensagens e assim por diante. Então, nós podemos observar essas trocas destes cenários. E como que esse contato acontece? Vejamos no quadro. Esse contato, essa ideia de exposição excessiva, ela é muito importante, porque o contato com as redes sociais é importante, mas o excesso pode ser prejudicial. E isso é o que nós justamente observamos. Por quê? Há uma infinidade de informações, uma infinidade de exposições por meio de infinitos canais que impactam e que têm um papel importante quando nós pensamos na exposição, que se controlada, que se dentro dos parâmetros normais é importante, mas se nós pensamos em uma exposição excessiva, ela pode sim ser prejudicial, caro aluno. Este é um ponto muito importante que nós precisamos pensar. Neste cenário, é importante que nós pensemos no papel do professor frente a esse cenário. O que acontece? É importante ponderar, é importante que o professor pondere entre pontos positivos e entre pontos negativos. Para tanto, caro aluno, é importante a capacitação e envolvimento constante dos professores, vinculando e analisando justamente os benefícios e os malefícios desse uso. Nesse ponto, caro aluno, eu quero te dizer que nós, enquanto educadores, nós podemos e nós devemos fazer uso das redes sociais, mas nós precisamos analisar, nós precisamos ponderar para fazer uso dessa ferramenta que inegavelmente faz parte do cotidiano dos alunos, inegavelmente faz parte do arsenal de contato dos alunos. Então nós precisamos identificar e fazer uso dessa ferramenta a nosso favor para conseguir alcançar os nossos alunos. Caro aluno, eu tenho certeza que você tem acesso a uma ou mais redes sociais, não é mesmo? Nesse sentido, eu te pergunto, a quais você tem? Quais você acessa frequentemente? Eu tenho certeza que começou a vir à mente várias redes sociais, né? E eu quero só te ajudar a lembrar que antigamente nós até acessávamos redes sociais virtuais diferentes, né? Talvez você se lembre do Orkut. Ou ainda, vamos voltar aí e lembrar um pouquinho mais atrás do MSN, quando a janelinha subia. Ou ainda, você pode pensar e lembrar do MySpace. Calma, talvez você seja muito jovem para lembrar de todas essas, mas hoje provavelmente você tem contato com algumas, não é mesmo? E quais você acessa? Por exemplo, o YouTube, que é uma plataforma que disponibiliza vários vídeos para nosso acesso. Ou ainda tem uma plataforma que inclusive eu ainda nem acessei, que é o TikTok, que também é uma rede social. Temos tantas outras, né? Como, por exemplo, o Foursquare, que se relaciona com o local, ou Tumblr, que se relaciona com fotos, enfim, uma infinidade de redes sociais. Mas, neste momento, vamos aqui conversar sobre algumas, né, mais importantes e de que forma que nós podemos fazer uso dessas redes sociais a nosso favor no processo educativo. Qual será a mais utilizada hoje em dia? Uma que passa aí pelo cenário jovem? Vamos ver? Vejamos no quadro. A primeira que eu quero conversar com você é justamente o Instagram. E, caro aluno, eu tenho certeza que se você não acessa, você pode, eventualmente, ter tido contato, ter ouvido falar. Hoje, né, dados da
da própria página do Instagram é que ela se tornou a rede favorita dos brasileiros, não é mesmo? Então, o acesso a ela é muito amplo e ela tem uma infinidade de arsenais, de processos comunicativos. Inclusive, quando nós pensamos no Instagram, normalmente é o nosso maior rival quando nós estamos tentando dar uma aula e o nosso aluno está pensando em outra coisa, não é mesmo? Quando vocês estiverem inseridos ali nesse contexto, vocês vão sentir isso. E é muito importante nós pensarmos também justamente nessa ferramenta como um recurso para nosso processo de ensino e aprendizagem. Por que não usar uma rede social para acesso a informações? Acesso, por exemplo, a um projeto de educação não formal, a um projeto, a uma ONG, a um espaço e assim por diante. Lá nós podemos conhecer infinitos projetos que acontecem de maneira muito significativa no contexto social. Então é importante nós pensarmos isso. Praticamente, ou a maioria dos projetos, das redes sociais, dos projetos comunitários, dos projetos de intervenção das ONGs, dos museus, tem uma página nessa rede social. E se nós queremos garantir que o nosso aluno tenha acesso a esses materiais, a essas informações, por que não fazer uso e trazer o Instagram para o nosso lado? Trazer o Instagram justamente como uma ferramenta do nosso processo de ensino e aprendizagem. Não é mesmo? Mas nós não paramos aí. Além do Instagram, temos também o Facebook. E como é que ele funciona? Vamos verificar? O Facebook foi criado em 2004. Então nós podemos até dizer que o Facebook ele já é um ancião, não é mesmo? Já temos aí um vasto tempo de contato com ele.
Inicialmente, ele foi destinado apenas aos estudantes de Harvard. Se você não conhece, Harvard é uma instituição, uma universidade muito famosa nos Estados Unidos. Só que se expandiu. Deu tão certo que hoje o mundo inteiro tem acesso a essa rede social. Ela se caracteriza por atender e alcançar diferentes faixas etárias ao redor de todo o mundo. Ela é uma das redes sociais, ou se não a mais popular, e atinge aí diversas faixas etárias e atinge uma infinidade de públicos. E Carolina, o Facebook também ele é muito interessante para nós fazermos uso enquanto ferramenta, né? Trazermos como nosso aliado justamente porque ele é uma forma de disseminação de informações. Claro que há muitas informações ali que não são pertinentes, que não são válidas, mas nós podemos fazer uso para o nosso processo. Assim como do Instagram, do Facebook, é possível localizarmos páginas de projetos, páginas de ONGs, páginas de eventos, museus, eventos culturais, assim por diante. Mas por que não fazermos uma página do Facebook com os nossos alunos para disseminar informações? Para fazer ali publicações pertinentes aos conteúdos. Não é mesmo? São pontos muito importantes que nós precisamos pensar. Além disso, o Facebook permite a criação de grupos. Grupos que possibilitam troca de arquivos, trocas de informações, trocas de livros e assim por diante. Então, nós podemos sim fazer uso desta ferramenta para nos ajudar no nosso processo de ensino e aprendizagem. Além do YouTube, nós temos o Twitter. E como o Twitter funciona? Vejamos. O Twitter, ele foi criado ali em 2006. Então, nós também já podemos dizer que temos anos de Twitter, né? O Twitter é uma espécie de mini blog, né? Que permite aos usuários postarem textos, links de imagens, vídeos e outros elementos, sendo que tem até 140 caracteres, os quais serão vistos por todos os seus seguidores. Então é importante que o Twitter ele tem uma característica interessante, que ele permite um acompanhamento quase que em tempo real dos principais eventos do mundo. Além disso, é por meio do Twitter, né, e daqueles rankings que se vê quais são os tópicos mais abordados do mundo. E, além disso, nós temos o nosso conhecido WhatsApp, né? O Zap, que permite o envio de vídeos, fotos, áudios de maneira gratuita. Além disso, ele tem a possibilidade de formar grupos de conversa e deixa muitos adolescentes e adultos conectados constantemente. Cara, aluno, o WhatsApp ele sempre foi uma ferramenta muito importante nos processos de ensino e aprendizagem, não é mesmo? Pois ele permite uma comunicação muito rápida e muito acessível do mediador com os membros do grupo, os membros de uma sala e assim por diante. Mas, né, ali no ano de 2020, em todo aquele processo de pandemia, aulas remotas, aulas à distância e assim por diante, o WhatsApp se tornou uma das principais ferramentas que possibilitaram que ali no ano de 2020 fosse possível continuar com o estudo, com o processo de ensino e aprendizagem. Quero que você perceba, então, que todas essas ferramentas, elas não são nossas rivais, mas devem ser nossas aliadas no
no processo de ensino e aprendizagem. Aluno, tenho uma perguntinha para você. Você consegue pensar em sociedade atual, hoje, sem as inovações tecnológicas? Seria possível pensarmos sem esses recursos? Sem acesso a um celular, sem acesso à televisão e assim por diante? Difícil pensarmos, não é mesmo? Pois bem, quando nós pensamos em invenções tecnológicas, às vezes, nós pensamos somente em recursos virtuais. Mas é importante destacar que tecnologia não é somente isso. Por exemplo, a escova de dente é uma tecnologia que mudou o mundo, né? Amamos a escova de dente. Então, são recursos que mudaram e que trouxeram benefícios. Vamos ver no quadro. As invenções tecnológicas, elas se relacionam com a evolução do homem. E nós podemos relacionar justamente com as tecnologias de cada época. Ou seja, a cada tempo, a cada passo que nós damos, nós conseguimos observar diferentes invenções tecnológicas. Nesse sentido, vamos lá para a década de 1980, quando surgiu o programa Telecurso Segundo Grau, que foi ali naquela década uma explosão, uma inovação que garantiu, que proporcionou o acesso a informações por milhares e milhares de pessoas. Depois, nós podemos dar um salto significativo e chegamos em 2017 com a explosão dos cursos de EAD, Educação à Distância, que utiliza ali as videoaulas alocadas em plataformas digitais, no AVA, que permite que sejam assistidas a qualquer hora, além de outros recursos como chats, sites de orientação e assim por diante, caro aluno. Então você percebe o grande salto, a importância que nós temos no processo de educação. Desde que nós começamos com a educação à distância, lá no telecurso, até hoje que nós vemos esse recurso incrível. Aqui, por exemplo, nós temos um estúdio altamente tecnológico, altamente preparado para garantir que você tenha a melhor aula. Mas nós podemos destacar ainda, pensando no cenário do ano de 2020, com a explosão das aulas ao vivo, das aulas EAD, das aulas por meio de outros aparatos tecnológicos, ou ainda pensando desde a educação básica, o envio de vídeos para cumprir com as aulas da educação básica ou ainda da educação infantil. Então, todas essas alternações, todas essas mudanças garantem justamente o avanço dos processos de ensino e aprendizagem. Então, eu tenho certeza que se você não reconhecia essas mudanças, agora você vai reconhecer, uma vez que elas garantem que o processo de ensino e aprendizagem alcance e extrapole cada vez mais as barreiras impostas pela sociedade, ou impostas ainda pelas adversidades da vida, não é mesmo? Mas voltando para as invenções tecnológicas, nós precisamos pensar de que forma que elas se situam. Vejamos, essas invenções tecnológicas, elas impactam justamente por alcançar todas as esferas, não é mesmo? Podemos pensar aqui que essas invenções tecnológicas, elas alteram comportamentos e linguagens, redefinem as formas de pensar, agir e de transformar o mundo. Ainda, elas tratam a informação e o conhecimento e auxiliam na comunicação. Eu te falei da escova de dente, mas nós podemos pensar em outras invenções tecnológicas que colaboram, principalmente aqui com o nosso processo de ensino e aprendizagem. O seu lápis, o seu caderno, a sua caneta, esta lousa, giz, livro didático, entre tantos outros elementos tecnológicos
que colaboram com o processo de ensino e aprendizagem. Então, caro aluno, nós precisamos pensar em todos esses elementos que garantem que nós possamos alcançar o aprendizado e que tanto colaboram com este momento, não é mesmo? Neste sentido, eu destaco aqui a Unesco, né? Quando nós pensamos na Unesco, ela traz uma definição, uma reflexão muito importante em relação às TICs. A Unesco, bem como outros órgãos internacionais, acreditam que as TICs podem contribuir com o acesso universal à educação, ou seja, podem colaborar que os indivíduos, entre tantos lugares do mundo, possam ter acesso ao processo educativo. Também a qualidade de ensino e aprendizagem, a capacitação de professores, a melhoria na gestão educacional, fornecer políticas e ferramentas adequadas ao ambiente educativo. Então, caro aluno, você percebe que todas essas invenções tecnológicas, elas impactam diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Então, as TICs, elas vêm para colaborar com a equidade da educação, o acesso universal no ensino, o desenvolvimento profissional, melhorar então em questões de gestão e assim por diante. Podemos ver ainda que as TICs, elas colaboram justamente para garantir, para ampliar o processo e o acesso às plataformas de ensino. Uma vez que, caro aluno, nós sabemos que todas essas invenções tecnológicas, elas têm como objetivo ampliar, ser mais abrangentes, pensando ainda em diferentes setores, pensando ainda em diferentes alcances. Então, caro aluno, quando nós pensamos em todas as invenções tecnológicas, quando nós pensamos em todo esse arsenal tecnológico, né? Que hoje pode ser novidade, amanhã pode não ser mais. E também aquilo que um dia foi novidade, hoje não é mais. Mas todos esses elementos, desde um lápis até um data show, até uma aula ao vivo, síncrona, aqui, eu aqui, você aqui, nós temos a nossa aula juntinhos. Todos esses elementos, eles vêm para somar, eles vêm para colaborar com o processo de ensino e aprendizagem. Não mais e nunca mais, eles vêm para combater, para ser opositores a nós, para competir conosco, mas vêm para auxiliar e para agregar ao processo de ensino e aprendizagem. Caro aluno, você está preparado para conhecer a situação problema 1? Essa situação problema, ela se relaciona intimamente com a ideia de redes sociais. Vejamos do que se trata. A situação problema 1 diz que um professor do ensino fundamental observa que tem perdido a atenção de seus alunos para quem? Tem perdido a atenção para as redes sociais. Em suas aulas, os alunos se interessam mais em navegar nas redes
do que participar das aulas. O professor não quer proibir o uso do celular, mas quer encontrar uma forma de mudar este cenário. Então, caro aluno, essa situação, este cenário, ele é muito comum, não é mesmo? É frequente professores, educadores reclamarem que estão tendo que competir ali com o uso de celulares, uso das redes sociais, não é mesmo? E este professor aqui, ele está numa situação que ele não quer proibir, ele não quer eliminar o uso das redes sociais, mas ele quer justamente ver o que fazer diante dessa situação. Então, aluno, eu convido você a, neste momento, pensar na sua experiência enquanto aluno, pensar nas suas reflexões enquanto educador e pensar em como nós podemos resolver essa situação, problema. Pense aí e voltamos já já. E aí, aluno, deu tempo de pensar um pouquinho nessa situação problema? Quero compartilhar com você uma das participações que nós recebemos muito pertinente, que diz que o professor deve utilizar as redes sociais como uma ferramenta para tornar a sua aula mais atrativa. Parabéns, Apolo, que enviou essa resposta, pois é justamente isso que nós precisamos fazer. Utilizar as redes sociais a nosso favor. E o que mais? Vamos ver no quadro? O que nós precisamos? É inegável que as redes sociais são
presentes no dia a dia dos alunos. O professor, então, deve fazer das redes sociais a sua aliada, assim como a contribuição que nós recebemos. Então, é importante e é possível associá-las aos conteúdos a serem trabalhados. Ou seja, nós podemos e nós devemos fazer com que as redes sociais sejam uma ferramenta aliada da nossa prática. Caro aluno, diante deste cenário de tantas indagações acerca das redes sociais e os processos educativos, eu questiono você. O uso das redes sociais é favorável ou desfavorável no processo de ensino-aprendizagem? Importante esse questionamento, não? Então eu vou deixar na telinha para você, pense aí e voltamos já já. E aí, caro aluno, dá tempo de pensar um pouquinho? Pois bem, quando nós pensamos no uso das redes sociais no cenário de ensino e aprendizagem dentro da escola, nós precisamos pensar em vários pontos, não é mesmo? Um ponto importante que eu quero destacar é justamente uma das participações, uma das interações que nós recebemos aqui, que é justamente que o professor, paralelo ao uso dessas ferramentas, ele se torna ali um mediador do processo de ensino-aprendizagem, podendo mediar e colaborar com esse processo, e não mais tendo aquele papel ali de transmissor dos conhecimentos. Outra contribuição que nós tivemos, e que eu faço questão de pontuar para vocês, que é muito importante, é justamente a renovação do cenário educacional a partir da pandemia do Covid-19, que reformulou e reestruturou tudo que nós entendíamos por processos de ensino e aprendizagem, não é mesmo? No ano de 2020, os professores eles precisaram rever todas as verdades que eles tinham sobre ensino em sala de aula e precisaram fazer uso de uma sala virtual, de ambientes virtuais, de recursos tecnológicos, de redes sociais e assim por diante, demonstrando e reforçando a importância que as redes sociais
demonstrando o uso da internet para o processo de ensino e aprendizagem. Então, quando nós pensamos se as redes são favoráveis ou desfavoráveis, é importante nós pensarmos de que forma que elas serão utilizadas. Pensando que, se bem utilizadas, pensando que, se bem organizadas, é possível, sim, conseguir organizar de maneira muito eficiente e fazer uso delas como aliadas. Caro aluno, quando nós pensamos em TICs, nós precisamos primeiramente pensar a que elas se referem, não é mesmo? Podemos pensar nas suas letras principais: tecnologia da informação e comunicação. Um ponto importante que nós precisamos pensar também é de que forma que elas atuam dentro do cenário nacional. Vejamos agora. As TICs, tecnologia da informação e comunicação, elas têm um papel muito importante no processo de ensino e aprendizagem, não é mesmo? Nós podemos verificar que as tecnologias como um todo revolucionaram a história. Elas revolucionaram os processos de ensino e aprendizagem. É importante destacarmos que elas contribuíram com a promoção de mudanças sociais, econômicas, culturais, familiares, entre outras. Além disso, nós precisamos olhar especificamente para as TICs no Brasil, uma vez que o Brasil ainda precisa melhorar muito como os professores utilizam as TICs, pois ainda falta um desenvolvimento nas habilidades como usar esses recursos. Então é importante nós pensarmos que os meios de comunicação romperam, eles ultrapassaram fronteiras culturais, idiomas, religiões, regimes políticos, diversidades e desigualdades socioculturais. Então nós precisamos pensar a forma como o sistema educacional incorpora essas TICs. Se vai promover a inclusão ou a exclusão digital. Importante destacarmos, caro aluno, que o uso das TICs, o uso dessas tecnologias precisam necessariamente ser adequadas ao cenário em que se insere. Por isso que é importante que o professor tenha treinamento e aprenda como utilizar as TICs, aprenda como fazer uso dessas ferramentas a fim de garantir a inserção delas para a prática pedagógica, uma vez que ainda a formação está muito aquém. Hoje que nós estamos mais discutindo sobre os recursos tecnológicos, nas formações anteriores pouco se falava, quando nem se falava, não é mesmo? Mas hoje nós precisamos entender como é que acontece esse uso. Vejamos no quadro. Então é importante nós pensarmos justamente que esses elementos eles devem ser adaptados para os fins educativos. Por quê? Porque nem todos têm acesso. Principalmente quando nós pensamos no Brasil, nem todos têm acesso a essas TICs. Infelizmente, nós ainda temos um percentual significativo de pessoas que não têm acesso a celular, não tem computador em casa, precisa utilizar as redes em outros ambientes e assim por diante. Tudo isso significa, caro aluno, que esse uso ele precisa ser feito de forma adaptada para que ele não seja excludente, ok? Por quê? Porque ainda existe esse caráter excludente no uso das TICs, quando ela não se encontra disponível ou acessível em muitas regiões. Então, quem não tem acesso, como fica? É importante nós pensarmos justamente, porque quando nós pensamos em Brasil, nós precisamos pensar que quem não tem acesso ainda representa um percentual significativo. E como nós vamos lidar com quem não tem acesso? Como nós vamos alcançar esse indivíduo que não tem acesso? Nós precisamos pensar em diferentes formas, como, por exemplo, a ressignificação desse processo. Uma vez que
As TICs, elas têm responsabilidade de ressignificar o processo de comunicação. Quando nós pensamos no processo de hoje, quando nós pensamos na globalização, né, que é justamente essa interconexão entre todos os países, todos os cantos do mundo, né? Essa globalização foi impactada e é alicerçada justamente na ideia dessa tecnologia, dessa comunicação por meio virtual, por meio tecnológico, por meio digital e assim por diante, que impacta e muda. Você talvez, se você nunca fez isso, você conhece alguém que tenha feito. Alguém que tem um parente fora, um parente do exterior e que tem contato com ele dessas redes sociais. Talvez. Ou ainda, hoje, por meio de plataformas como o próprio YouTube, nós assistimos um vídeo de uma pessoa que mora do outro lado do mundo e que gravou. E que nós podemos conhecer um pouquinho da realidade de lá. Podemos conhecer um pouquinho de como as pessoas de lá vivem, como a cultura de lá se insere. Não é mesmo? Isso que eu quero que você perceba, isso que eu quero que você pense, caro aluno. Que justamente todas essas plataformas, elas revolucionaram o processo de educação e o processo de comunicação. E como isso acontece? Vamos ver no quadro? Então, esses processos renovados, ressignificados, acontecem porque as TICs, por meio de ferramentas, se transformaram em elemento significativo diante do processo de integração, comunicação e socialização entre as pessoas. Nesse sentido, caro aluno, é como se nós pudéssemos dizer justamente que existe o antes e o depois de todo este processo de globalização, de todo esse processo de comunicação por meio das tecnologias, por meio das redes sociais e das TICs. Não é mesmo? Por que nós podemos dizer isso? Antes, o processo comunicativo ele era lento, ele demorava muito para se concretizar. Então, se, por exemplo, eu quisesse entrar em contato e mandar uma informação para uma pessoa do outro lado do mundo, eu teria que fazer isso por carta. Isso levaria meses, levaria muito tempo para que aquela pessoa daquele outro lado tivesse acesso a uma informação. Cenário completamente diferente de hoje, não é mesmo? Pois nós podemos nos comunicar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer ponto do mundo. Isso acontece justamente porque as tecnologias da informação mudaram o cenário. E elas vêm de forma a valorizar, a facilitar as trocas. Por exemplo, por meio dessas tecnologias, eu estou aqui e você está aí e nós estamos trocando informações. Eu estou aqui dando a minha aula e você enviando as suas contribuições para que eu possa ter acesso. Isso é tecnologia. Isso é o processo de comunicação passando por alterações. Caro aluno, você já ouviu falar sobre cidade educadora? E você saberia me dizer o que é uma cidade educadora? A que se refere a ideia de cidade educadora? Pois bem, nós podemos perceber que a ideia de cidade educadora, primeiramente, ela se alicerça em uma ideia de lugar, de espaço. E essas ideias de lugar e espaço, normalmente, elas suscitam algumas dúvidas, algumas ideias que se confundem. Por isso, vamos iniciar vendo justamente essa definição: lugar e espaço. Vejamos no quadro. Quando nós pensamos em lugar e espaço, por vezes pode ser que aconteça uma pequena confusão. Nós podemos confundi-los, não é mesmo? Mas vamos ver aqui. A ideia de lugar, ela se associa à ideia de peça-chave da geografia, que é fundamental para entender os sentimentos espaciais a partir da experiência
cotidiana. Aí quando nós chegamos na ideia de espaço, nós precisamos pensar que essa ideia se relaciona na dinâmica pela relação entre os elementos do meio físico, naturais e aqueles construídos pelo homem, que são os antropizados. Então essas noções que podem se confundir, nós precisamos pensar que elas se relacionam, se respaldam na ideia de socialização, que justamente transforma essa percepção de espaço, uma vez que nós precisamos pensar justamente nessa ideia de espaço real e na ideia de espaço virtual, concepções que por vezes se confundem e se esbarram, ok? Dito isso, vamos então verificar o que é a cidade educadora. Qual é o conceito de cidade educadora? Vejamos então. O conceito de cidade educadora, ele se origina, ele se alicerça na defesa do movimento das cidades educadoras, que teve início nos anos de 1990, em Barcelona, na ocasião do primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Então é justamente ali, nesse primeiro congresso realizado em 1990, que se iniciaram as discussões acerca da ideia de cidades educadoras. E o que são? O que nós podemos pensar quando pensamos em cidades educadoras? Trata-se daquela cidade que, para além das suas funções tradicionais, essa cidade reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos. Ou seja, essa cidade tem um olhar muito importante para a educação dos sujeitos, dos cidadãos, assumindo como desafio permanente a formação integral dos seus habitantes. Na cidade educadora, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos, capazes de apoiar o desenvolvimento de todo potencial humano. Então, quando nós pensamos nessas cidades educadoras, nós precisamos pensar que são realmente cidades que têm um olhar todo especial para a educação. Sabemos que é obrigação de todos os municípios, de todos os estados, enfim, dar atenção para o processo educativo, para a formação do cidadão. Mas uma cidade considerada uma cidade educadora, ela tem esse olhar muito incisivo, muito importante, olhando justamente para as formas, para os meios, para as relações que promovem a formação integral do indivíduo, pensando tanto no desenvolvimento de aspectos cognitivos, mas também pensando no desenvolvimento de aspectos sociais, afetivos, entre outros, ok? Mas que cidade é educadora? Qualquer cidade pode ser educadora? Sim, qualquer cidade poderia ser educadora. Ela pode ser educadora, desde que ela tenha este olhar para o processo educativo como ênfase, como importante, como essencial dentro das relações. Ou seja, olha-se para essa cidade, olha-se para os seus sujeitos, olha-se para os seus habitantes, pensando em todas as formas de promover a melhor educação. Mas vejamos mais detalhamentos no quadro. A cidade educadora, então, para ser considerada uma cidade educadora, ela precisa promover e desenvolver o protagonismo de todos os agentes sociais, dos mais velhos aos mais novos, buscando um novo direito, que é o próprio direito à cidade educadora. Nós sabemos que está na Constituição Federal o direito à educação, não é mesmo? O acesso e a permanência à escola. No entanto, a cidade educadora, ela
esse objetivo de forma mais evidente, buscando a emancipação, buscando a autonomia do indivíduo. Então, todos os esforços dentro dessa cidade educadora, todos os olhares dentro dessa escola educadora se direcionam justamente para formar um indivíduo autônomo, para formar um indivíduo que seja capaz de ser reflexivo, que seja capaz de entender e de pensar nas relações que se estabelecem na sociedade e ainda pensar na forma como esse indivíduo pode se tornar um indivíduo autônomo, um indivíduo dentro da sociedade que atua de maneira ativa, que atua de maneira reflexiva e crítica. Então, caro aluno, a cidade educadora é uma cidade que nós podemos olhar justamente como um modelo a ser seguido. Quando nós pensamos nas cidades educadoras, nós precisamos pensar qual é o papel dessas cidades educadoras, né? De que forma que elas atuam, de que forma que elas se organizam, ou melhor, temos cidades educadoras no Brasil? Será que nós temos? Provavelmente você tem essa dúvida, mas nós vamos ver juntos. Importante, antes de mais nada, pensarmos no papel, na definição do papel de uma cidade educadora. Vejamos no quadro. A cidade educadora tem como principal eixo, principal papel, pensar na formação cidadã, ou seja, pensar na formação do indivíduo como cidadão. Então, a cidade educadora, além dessas suas funções tradicionais, as funções que toda cidade tem, ela busca formas de promover o quê? A formação integral do indivíduo. Quando nós pensamos na formação integral, nós precisamos pensar justamente em possibilitar que esse indivíduo tenha uma formação em outros vieses, além dos vieses cognitivos. Mas pensar justamente que esse indivíduo ele tem um desenvolvimento em aspectos afetivos, críticos, reflexivos, etc. Não é mesmo? Então nós precisamos pensar que se trata de uma formação como um todo do indivíduo, permitindo que ele atue como um cidadão crítico, um cidadão autônomo dentro da sociedade. Nesse sentido, nós precisamos pensar de que forma que nós podemos levá-los a isso, de que forma nós podemos alcançar esses indivíduos. Vejamos no quadro. Nós podemos alcançar esses indivíduos como, por exemplo, em ambientes de educação não formal, ou o que nós podemos chamar de outros espaços educativos, né? E por que nós podemos pensar isso? Nós podemos pensar justamente porque é importante que a sociedade como um todo, ou seja, todos nós temos responsabilidade de nos mobilizarmos e nos articularmos com agentes privados, públicos e comunitários a fim de alcançar esse processo educativo, a fim de alcançar a formação do nosso indivíduo, a fim de quê? Para integrar e transformar os espaços vazios em espaços educativos. Então, nós não podemos aceitar um espaço vazio, não somente espaço físico, mas um espaço na ideia de lugar. Esse espaço vazio, nós precisamos transformá-lo em espaços educativos, em espaços de cultura, em espaços de formação coletiva, respeitando a acessibilidade e o cuidado com a infraestrutura pública, entre outros. Então, nós precisamos pensar justamente nesses espaços de formação
para promover a cidadania plena e educativa. Ou seja, nós precisamos pensar nesses ambientes não formais, ou seja, pensar nesses ambientes fora do muro da escola. Centros comunitários, ONGs, projetos. Podemos pensar no museu, numa igreja, numa pastoral da igreja. Enfim, nós podemos pensar numa infinidade de ambientes que nós possamos fazer uso justamente para promover o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, faremos uso de todos esses ambientes para garantir a formação do indivíduo no sentido integral. Além dos ambientes fora da escola, além dos ambientes para além dos muros da escola, nós precisamos, claro, pensar dentro da escola. De que forma que isso acontece? Vamos ver no quadro? E a escola, caro aluno? Como é que nós podemos pensar? Nós podemos destacar, primeiramente, que na escola é esse ambiente formal, não é mesmo? Podemos então sugerir justamente na escola a criação de um planejamento educativo e cultural, de maneira a favorecer ao professor a capacitação em instrumentos capazes de garantir educação de qualidade para todos. Então, nós vemos ali a escola como um espaço de formação, tanto do aluno, como um espaço de formação para o professor. Uma coisa que eu quero destacar para você, caro aluno, é que no Brasil nós temos ali 16 cidades que são consideradas cidades educadoras. E por que elas são consideradas cidades educadoras? Porque elas utilizam tanto a escola como ambientes não formais para promover e para alcançar o cidadão. Você tem ideia de quais cidades possam ser? Eu vou citar apenas algumas, ok? São Paulo, Santo André, Belo Horizonte, Sorocaba, São Carlos, entre outras. Mais importante que eu quero que você pense, caro aluno, é justamente o que essas escolas, o que essas cidades têm em comum. Essas cidades têm em comum que elas alicerçam, elas recrutam todos os cenários que elas têm, seja o ambiente escolar, seja ambientes fora da escola, a fim de promover ensino e aprendizagem que garantem o alcance do indivíduo, garantem o alcance do cidadão, a fim de quê, caro aluno? A fim de promover a sua formação integral. Então, uma cidade educadora se difere das outras, que ainda não são cidades educadoras, mas que podem ser, justamente porque elas têm um olhar incisivo, um olhar importante para todo o processo educativo, pensando em todas as vertentes que podem alcançar aquele indivíduo, aquele cidadão, levando então à formação dos seus habitantes, levando então à formação dos seus sujeitos de maneira integral. Caro aluno, está preparado para a situação problema de número 2? Vamos ver no quadro? Problematizando a situação problema 2. Sabendo da importância em inserir as TICs no processo de ensino e aprendizagem, um professor do ensino fundamental encontra-se preocupado, pois sabe que nem todos os seus alunos têm acesso. Então, o que acontece? O professor, ele quer utilizar recursos tecnológicos, mas ele sabe que nem todos os seus alunos têm acesso. Como ele pode lidar com essa situação? Essa situação problema ela é muito importante porque ela pode acontecer de norte a sul do país. É muito comum, não é mesmo? Então, nós precisamos pensar nesse cenário, pois o professor quer fazer uso, mas nem todos os alunos têm. Como
como ele pode ajudar? Como ele pode lidar com essa situação? Então, eu convido você, aluno, a pensar, refletir um pouquinho e enviar as suas contribuições. Vamos ajudar este professor. Voltamos já já. E aí, caro aluno, deu tempo de pensar um pouquinho? Eu espero que sim. Então vamos ver a resposta no quadro. Resolução da situação problema 2. Os diferentes serviços, bem como o acesso às TICs, ainda não são acessíveis a toda a população. Sabemos que há um percentual significativo de pessoas que não têm acesso. A familiarização com as TICs ainda pode ser considerada, então, um processo excludente. O professor deve, na medida do possível, apresentar as TICs aos seus alunos e ainda ensiná-los a utilizar. Então, o que acontece, caro aluno? Primeiramente, é claro que o professor deve conhecer as TICs, não é mesmo? Primeiramente, ele deve fazer uso, conhecer, por meio de capacitações, por meio de cursos e assim por diante. Mas, então, depois que ele já domina o seu uso, depois que ele já sabe como utilizar, ele vai então ali alcançar e levar à sala de aula. Como ele vai fazer isso? Ele pode, primeiramente, apresentar essas ferramentas aos alunos, uma vez que aquele que conhece vai poder ter acesso e ainda aquele que não conhece também poderá ter acesso, ok? Então é importante que ele tente acessibilizar, garantir o acesso para todos os seus alunos, desde aqueles que já têm acesso até aqueles que não têm. E assim, pouco a
pouco ir inserindo as práticas por meio das TICs. Caro aluno, agora eu trago para você um questionamento polêmico, ok? A inserção, o uso das TICs, dessas tecnologias, é favorável ou é desfavorável? O que você acha? Neste momento, então, eu quero que você pense em todas as práticas do processo de ensino e aprendizagem e pense, é favorável ou não? E justifique a sua resposta. Aguardo a sua contribuição. Voltamos já já. E aí, aluno, deu tempo de pensar sobre esse questionamento? Como eu disse, bastante polêmico, né? Mas para iniciarmos essa reflexão, eu trago uma das participações enviadas pelos polos, dizendo que a participação, a inserção é favorável? Sim, desde que mediada pelo professor. Essa participação é muito interessante justamente por reconhecer a importância do uso dessas ferramentas tecnológicas no processo de educação, mas também por reforçar a importância de o professor estar ali paralelamente durante o processo, atuando como um mediador do processo educativo, atuando como um mediador no acesso às informações. Então, nós, enquanto educadores, nós podemos e sim, nós devemos fazer uso e inserir essas ferramentas tecnológicas no nosso processo de ensino-aprendizagem. Nós podemos inserir as ferramentas tecnológicas dentro da nossa sala de aula. No entanto, é claro que, pensando no uso comedido, ou seja, no uso dentro de um momento que seja pertinente e adequado, sendo uma ferramenta, sendo um aliado do processo educativo e não apenas
ele, ou seja, e não que esta ferramenta seja o único auxílio, o único emprego dentro daquele cenário. Então, o uso é importante, sim, é favorável, sim, desde que seja bem pensado, bem planejado e esteja coerente com os objetivos estabelecidos para aquele momento. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos vários tópicos importantes, não é mesmo, caro aluno? Nós iniciamos a nossa conversa pensando nas redes sociais. Pois bem, nas redes sociais, dentro de um cenário virtual, mas não somente nisso, porque as redes sociais, elas também se estabelecem